Eu me chamo Eduardo Meltec, eu sou psicanalista e especialista em neurociência. Eu já atendi mais de 30 garotas trans em todo o mundo. E eu decidi fazer esse vídeo porque a minha paciente, Suelen, ela foi noticiada esses dias em vários assuntos referentes à sologamia, né? Houve um processo simbólico que ela realizou de se divorciar de si mesma. E o que que a gente tem que entender que muitas garotas trans vivem esse processo de sologamia, que é uma situação que só vivem para si, elas se fecham, elas se colocam numa posição em que muitas pessoas só têm um pseudo-afeto, que é na noite, que é um afeto que muitas pessoas na sociedade não colocam no dia a dia. E isso vai criando um enrijecimento emocional nas garotas trans por conta disso, que é muito estigmatizado, é muito erotizado, é muito desejado em um momento só. Mas o afeto não é no dia a dia, não é no sol que elas podem aparecer na sociedade, porque a sociedade ainda reprime, né? Como, por exemplo, no Brasil, o conteúdo erótico mais consumido são das trans. Então, o que que a gente tem que entender com isso? Porque houveram vários comentários que estão aparecendo aqui da ignorância das pessoas dizendo que ela se divorciou do lado masculino dela para o feminino e vice-versa. O que que a gente tem que analisar? Que a sociedade ela não está preparada para entender como funciona a mente de uma menina trans, de um menino trans. E isso é muito sério, porque o assunto sologamia, ele é um assunto que existe há muito tempo. Não é um assunto que veio agora. O que que é a sologamia? É você viver um relacionamento consigo mesmo, porque de alguma maneira você se desiludiu amorosamente para ter um outro objeto ali. E esse outro objeto, ele não podia ser preenchido além de si mesma. E foi exatamente o que a Suelen fez. E durante toda essa situação, houve sim uma situação simbólica do divórcio de si mesma, mas isso é muito sério. Isso é um alerta para as meninas trans, para que elas acreditem que elas podem se conectar afetivamente com alguém, como a Suelen fez. Acreditar que você pode sim ter um relacionamento e que você merece sim ser vista no dia a dia da sociedade, você merece ser reconhecida por todas as pessoas como uma mulher cis normal. Não deixe que o seu brilho seja apagado. E se você vive esse processo que é a sologamia, que é um relacionamento consigo mesma, comece a buscar ajuda, a entender, eu estou à disposição, porque isso é uma situação que é muito sério, é uma causa que não só por eu ser LGBT, mas eu entendo muito isso porque eu cuidei de mais de 30 pessoas, 30 meninas trans que hoje aprendem, se esforçam para aceitar o amor e é um processo que não é fácil, porque a sociedade faz com que elas não podem amar no dia a dia. Então, isso a gente tem que começar a entender que dessas matérias que saíram, eu também dei uma opinião falando do quanto que é importante a gente acreditar e estar vulnerável para viver o amor. E isso é um alerta para as pessoas que ainda diminuem as meninas trans, porque elas não podem aparecer na mídia, elas não podem aparecer nas redes sociais, elas não podem ter sucesso porque a sociedade acredita que elas não merecem, porque as mulheres têm uma visão que muitas se sentem traídas, porque como uma pessoa está ali tomando um espaço, os homens se sentem traídos, os homens héteros, cis, têm essa questão de se sentirem traídos, porque um era um homem, agora virou uma mulher, não importa. A gente tem que entender que existe um lado espiritual que está aí, e no lado de lá não importa o sexo. Não importa qual que você tem, a gente está aqui vivendo uma roupagem, e a roupagem é a conexão que a gente precisa para florescer o nosso espírito, que é exatamente o que as meninas e os meninos trans fazem. Então, a gente tem que partir do princípio que toda essa situação da sologamia, ela é um processo de autodefesa. Ela não é um processo de simplesmente lacração
que é colocado pela sociedade, que acredita que é o tal do mimimi. Não é mimimi. As pessoas elas precisam ter a sua dignidade para se proteger. E é exatamente o que a Suelen fez, que eu garanto que muitas meninas, outras meninas trans fazem. Então esse vídeo ele é um alerta para que a gente comece a entender o que que a gente fala de uma pessoa que está tentando, a muito custo, aceitar que uma pessoa a ame sem o desejo de um objeto.